Fala pessoal, a gente vai voltar agora a falar um pouquinho de Física 1. Voltamos aí à óptica e estamos ainda falando de refração, tá? Estamos só colocando mais detalhes aí em relação à refração. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui na exposição é uma explicação chamada dispersão da luz, tá? Então dispersão é o caso mais comum de refração, tá? Que a gente conhece mais, que é você ter a luz branca, seria aquela luz policromática, a luz do sol, que ao passar por um prisma, tá, que seria uma coisa meio transparente, aí, parecida com esse triângulo desenhado, do outro lado sai as cores aí do arco-íris. Então, na verdade não é a cor do arco-íris, mas ela está separando aí em várias cores. Tá? Praticamente isso seria o fenômeno de dispersão da luz. Então o que você tem que saber aí, dependendo aí da situação, de como que está aí o seu elemento que vai fazer a refração, ele reage de jeito diferente para cada cor da luz. Tá? Então cada cor da luz tem uma frequência bem definida. E aí essa frequência bem definida acaba formando aí índices de refrações diferentes. Tá? Detalhes aí a gente acaba entrando na óptica física, mas o importante para a gente é saber o seguinte, que aí esse prisma, esse elemento aí desenhado em forma de triângulo, essa figura, ele acaba servindo como sendo um filtro. Tá? E aí ele separa a cor branca, que é a luz solar, uma luz policromática, nas cores aí, em diversas cores separadas. Tá? Geralmente a gente fala do espectro do arco-íris, mas a ideia é pensar em várias cores diferentes. Aí na sequência, vamos lembrar o que é ângulo limite. Você tem a refração aí, ó, a luz se movimentando do meio mais refringente para o menos refringente. Lembra que a gente está usando lei de Snell, né? N1 seno de I igual a N2 seno de R. E aqui a gente vai pegar um atalho, né? O ângulo limite é quando acontece isso, quando a saída fica rasante aqui a nossa superfície de a separação dos meios. E aí o atalho é falar que o ângulo limite, o seno desse ângulo é dado pelo índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Lógico, se você não lembrar disso aqui, você pode usar a lei de Snell. N1 seno de I igual a N2 seno de R, onde o seu R vai ser 90 graus e o seno de 90 está valendo 1. Tá? E aí, acima do ângulo limite, se eu aumentar esse ângulo L de abertura que tem aqui, acontece a reflexão total. Então a luz não atravessa, não fica mais em cima da superfície, e acontece isso aqui, a luz fica presa e volta para o próprio meio. Tá? Tendo essas duas coisas, aí vamos para os exercícios. Tá? Vou fazer só dois, que já acho que já são suficientes aí para entender o que está acontecendo. Então eles estão na apostila 3 e esse aqui está na página 8. Tá? Então a questão número 2 fala assim, ó. Rafael e Joana observam que, após atravessar um aquário cheio de água, um feixe de luz do Sol se decompõe em várias cores que são vistas em um anteparo que o intercepta. Até aqui está falando praticamente de refração, que é o caso da dispersão, não, o caso da refração especial, que seria a dispersão da luz. Tentando explicar esse fenômeno, cada um deles faz uma afirmativa. Rafael: isso acontece porque ao atravessar o aquário, a frequência da luz é alterada. Joana: isso acontece porque na água a velocidade da luz depende da frequência. Considerando-se tais informações, é correto afirmar que... Então aqui é importante lembrar, frequência só muda de acordo com a fonte. Então cada cor tem sua frequência exata e aí ela não muda de acordo com o meio. Tá? Só vai mudar de acordo com a fonte que está gerando essa luz aí. Então a afirmação do Rafael está errada. A afirmação da Joana está correta, porque na água você tem a refração, aí a velocidade da luz muda, só que para cada cor você tem uma frequência. Consequentemente, essa frequência vai influenciar na sua velocidade. Por isso que eu acabei de falar que cada luz tem um índice de refração diferente. Então ela vai subindo ou descendo mais em relação ao espectro aí da curvatura. E é outro jeito de falar seria isso, que a luz tem sua velocidade alterada de acordo com a frequência. Tá? Então a alternativa que fala corretamente isso daí, a alternativa D, que fala que apenas a afirmação de Joana está correta. A questão 5
é uma das questões aí mais difíceis de serem resolvidas, tá? É uma que envolve bastante cálculo e bastante trigonometria. O enunciado diz assim: um raio luminoso incide sobre um cubo de vidro colocado no ar, onde o índice do ar vai ser igual a 1, como mostra a figura a seguir. Então a luz está entrando aqui, a flecha azul entra na superfície aqui desse cubo de vidro. O ângulo que forma com a normal, ou seja, o ângulo de incidência, é 45 graus, e ele incide e ele bate, ó, nesse ponto A, que também faz parte do cubo, tá? Agora, o que vai acontecer no ponto A faz parte da continuação do enunciado. Então, depois do enunciado, ó, o índice de refração do vidro, ou seja, o índice de refração do cubo, para que haja internamente reflexão total na face A, deve ser. Então, ele quer que aconteça o seguinte, ó, nesse ponto A, a luz não pode sair, a luz tem que ficar presa. Ele quer que aconteça, ó, reflexão total. Só que não existe fórmula para reflexão total. O que existe é fórmula para ângulo limite. Então a gente vai usar isso a nosso favor. Então a gente vai calcular aqui, ó, quanto que seria o índice de refração desse cubo para acontecer nessa face aqui, nesse ponto A, reflexão total, o ângulo limite. Acontecendo o ângulo limite, aí é só você indicar que o que você encontrou como sendo n é o valor mínimo para reflexão total, já que é o valor do ângulo limite. E aí você coloca o sinalzinho de maior, tá? Então, montando aí, só colocando um desenho de novo com algumas marcações. Aqui eu não escrevi, mas a incidência é 45. Aí eu tenho, ó, o ângulo R aqui, ó, como sendo uma reflexão. Aqui eu desenhei a linha normal e no ponto A, ó, coloquei aqui uma outra normal, apesar de não escrever ponto A, coloquei uma outra normal. O que é importante aqui, ó, o cruzamento dessas duas linhas normais forma aqui, onde não está desenhado, um ângulo de 90 graus. Tá? Lembrando que dentro do triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Se aqui é R, aqui onde não desenhei, terminando o triângulo, tem 90 graus, esse ângulo aqui, ó, é 90 menos R. E esse 90 menos R vai fazer parte da conta de uma segunda refração, daqui de dentro do cubo, indo para fora do cubo. Lembrando que aqui, o ir para fora do cubo é naquele caso especial de ângulo limite, onde a saída tem que ser 90 graus. Tá? Então eu tenho duas contas de refração. Vou fazer as duas separadas. Primeira conta, eu usei Snell normal. Ó. N1 seno de I, N2 seno de R. N1 é o N do ar, seno de 45 é o ângulo de incidência. Esse N é o N do cubo que eu quero descobrir. E esse R que tem aqui é esse de dentro que eu não sei quanto que vale. Tá? Então aqui me sobra simplesmente isso. Ó. 1 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a N vezes seno de R. Tá? Então aqui eu poderia parar a conta desse jeito. Tá? Raiz de 2 sobre 2 igual a N vezes seno de R. Porque eu não sei quanto vale o N, também não sei quanto vale o R. Mas já estou me antecipando aqui que eu vou ter que fazer uma conta de refração que envolva esse 90 menos R. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu só peguei a equação inteira e elevei os dois lados ao quadrado. Então raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, 2 quartos, que eu poderia ter simplificado daria meio, mas eu simplifiquei mais para frente na resolução. Tá? E o N seno de R elevado ao quadrado, fica N ao quadrado, seno de R ao quadrado. Então aqui eu fico paradinho então, nessa continha e daqui a pouquinho eu volto com ela aí. Na continuação, ó, ficou desse jeito. Meio, que é a simplificação. Aí eu tenho, ó, o seno ao quadrado de R. Aí lembrando aí da aula de trigonometria do primeiro ensino médio. Tá? Você tem as transformações lá de seno, cosseno, tangente. E tem a regra fundamental da trigonometria. Sempre o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá igual a 1. Então aqui já me antecipei e fiz o seguinte. Peguei o seno ao quadrado e transformei ele em 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Aquela transformação de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? Fiz a transformação de um para o outro. Vou parar aqui por enquanto e vou pegar agora o segundo ponto de refração. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu quero que aconteça ângulo limite. Então esse 90 menos R vai ser o meu L do ângulo limite.
E a divisão sempre vai ser, ó, a definição da fórmula: seno de L, ou seja, seno de 90 menos R, igual N menor sobre o N maior. E aí, por causa do conceito, eu sei que o menor índice de refração que existe é o índice de refração do ar, que vale 1, o mesmo do vácuo. Então, qualquer valor que seja fora do ar ou fora do vácuo é maior do que alguma outra, do que 1. Então, eu posso deixar já escrito essa forma dessa fração desse jeito. Tá? Aí, transformações de novo trigonométricas. Ó, é mais um problema de trigonometria do que um problema de física. Quando eu falo 90 menos R, eu estou falando do ângulo complementar. Tipo, se o R for 30, o complementar vai ser o 60. Então, se for o 30 o ângulo, como é que eu chego no complementar? Faço 90 menos 30, vai me dar um 60 aí. E aí eu uso aquela formulinha de transformação de que os senos dos ângulos são sempre iguais aos cossenos dos seus complementares. Tá? Escrito, falado dessa maneira um pouquinho mais difícil de pensar. Mas você pode lembrar, ó, que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, o seno de 30 é o valor meio e o cosseno de 60 também é o valor meio. Então, os dois têm o mesmo valor. E o 30 e o 60 são ângulos complementares, onde somando os dois vai me dar 90. Então, aqui eu estou fazendo aqui a mesma coisinha. Ó. Se eu tenho 90 menos R, 90 menos R é o complementar do R. E se eu tenho o seno de 90 menos R, ele vai ser a mesma coisa que o cosseno do R. Então, eu troco o seno pelo cosseno e troco o 90 menos R pelo R. É como se eu tivesse escrito aqui, ó, seno de 90 menos 30, tá? Seno de 90 menos 30 é igual ao cosseno de 30, tá? Lembrando que 90 menos 30 dá 60. Então, aqui eu tenho o cosseno de R, 1 sobre o N, que é o N menor sobre o N maior. Como eu tinha na outra equação lá perdida um cosseno ao quadrado da transformação, então eu pego aqui essa equação também inteira e elevo ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado igual a 1 sobre o N ao quadrado. E aí eu tenho essa equação com cosseno ao quadrado, essa de baixo também com cosseno ao quadrado. Vou resolver o sistema de equações por substituição. Então substitui uma na outra. Tá? Então vai ficar, ó, pegando a de baixo aqui, meio igual N ao quadrado, que multiplica 1 menos 1 sobre N ao quadrado. Esse 1 sobre N ao quadrado, ó, é esse cosseno ao quadrado que eu troquei por esse termo aqui da segunda refração. Cosseno ao quadrado, 1 sobre N ao quadrado. Dentro do parênteses, faço o MMC, ficou desse jeito. Dentro do parênteses, N ao quadrado menos 1. E aí, por ser multiplicação, ó, esse N ao quadrado de fora do parênteses simplifica com esse N ao quadrado de baixo aqui, do denominador do parênteses. Aí me sobrou meio N ao quadrado menos 1. Isolando aqui, esse menos 1 vai somando, aí meio mais 1, fazendo o MMC, dá 3 sobre 2. E aí a raiz quadrada de 3 sobre 2 é a resposta do meu problema, para ângulo limite. E lembrando que 3 sobre 2 é 1,5, então eu tenho que o N é igual a raiz quadrada de 1,5. Tá? Então esse valor aqui é o valor mínimo para garantir a minha reflexão total. Porque se eu garantir o raiz quadrada de 1,5, eu descubro aí quanto que vai ser o ângulo limite. Qualquer valor que seja maior do que raiz quadrada de 1,5 vai ser reflexão total. Tá? Espero aí que esses dois exercícios que eu fiz tenha dado para entender essa partezinha, tá? E aí vai ficar os outros exercícios de aula para vocês fazerem e as tarefas online também, que são os exercícios propostos, tá? Usem esses dois como sendo guia. Não esqueça que a matéria passada do N1 seno de I igual a N2 seno de R continua valendo, tá? E qualquer coisinha, manda mensagem para mim para tirar dúvidas, tá ok? Um abração para vocês aí.